Capítulo 221, Os Vampiros Bounto. De manhã Sora estava fazendo o café da manhã e esperando Yuzo e Karen acordarem. Depois de meia hora a casa estava cheia de aroma de suor acordando as meninas. Yuzo, Sora Nii-san, é você quem está cozinhando hoje? Sora, mamãe saiu ontem à noite para ir para um determinado lugar onde ela pudesse treinar. Sora, originalmente ela queria sair mais cedo, mas... Karen, ela tinha para cuidar de nós, Sora, sim, e já que Ishigo e Ishin foram em missão com Urahara-san, estou encarregado de cuidar de você, e bem, você sem mimar minhas irmãzinhas. Como ele disse isso, ele tirou 3 pratos com muitas panquecas empilhadas umas nas outras, fazendo seus olhos brilharem de felicidade. Yuzo, sim, panquecas. Karen, bem, vou provar. Sora, claro, vá em frente. Quando eles tentaram comer algo, ele derreteu em suas bocas e estrelas apareceram em seus olhos. Yuzo, tão bom. Karen, bem, está tudo bem. Sora comeu bem enquanto ficava observando eles comerem algo que foi feito dos céus para eles. Depois de alguns minutos, eles terminaram seus pratos e se prepararam para ir para a escola. Sora, cuidado vocês dois. Ambos, sim, claro. Sora criou um clone e o enviou para vigiá-los do vazio. Ele sabia que as coisas ficariam um pouco complicadas e ele tinha que garantir a segurança deles. Depois de 1 hora, 3 batidas foram ouvidas no sua porta. Sora ficou intrigado: como diabos eu perdi e não senti ninguém na minha porta. Quando ele foi abrir a porta, ele ficou chocado ao ver 3 pessoas e Ishigo. Não demorou muito para lembrar deles. Aquele que estava no corpo físico de Ishigo era Kon. Um dos 3 era uma garotinha loira chamada Hirin, um cara de smoking se chamava Kurodo e aquele com roupa de ninja se chamavam Noba. Isso mesmo, Sora, e eu fiquei me perguntando onde diabos estava o corpo do Ishigo. Ishigo, você deve ser Sora. Fui instruído a me esconder na loja cuidando do corpo desse dono, para que ninguém pense que estou morto. Quero dizer, esse corpo estava morto. Sora, então eu acho que era Urahara, e vocês devem ser Mob Souls iguais ao Kon ali e devem ter sido ativados por Tessai, para me trazer uma mensagem talvez. Ishigo, como você sabe meu nome? Sora, não há nada que eu não saiba. Hirin, eu sou Hirin, este é Kurodo e este é Noba, nós realmente trouxemos algumas novidades para vocês. Sora, então entre. Quando ele os convidou para entrar, ele disse-lhes para sentarem no sofá e esperou até que ele trouxesse chá para eles antes de ir direto ao assunto. Sora, então o que ele descobriu? Hirin, o Bounto é o nome daqueles vampiros que você disse a ele. Ele disse que eles foram criados há mais de 200 anos por Hentschel. Sora, Hentschel, aquela garota, que mais tarde foi exilada ajudando-os. Hirin, UGH. Correto, então, há 200 anos, os Bounto tentaram invadir. Sora, agora eu me lembro. Soul Society com os remanescentes de Quincy apenas para serem derrotados. Hirin, você, e foi mais como se a maioria deles tivesse sido morta. Hirin, agora eles vivem nas sombras do mundo real sem nada definido e não temos ideia do que eles estão fazendo. Sora, isso faz sentido. Provavelmente Urahara percebeu algo sobre eles e queria que eu lidasse com eles. Eles poderiam estar tentando invadir novamente. Sora, e o outro? Fim do capítulo. Capítulo 222, Os ataques de Bounto. Kurodo, sobre o outro, é meio complicado. Sora, você é o Kurodo, certo? Me diga que temos tempo. Hirin, Tessai descobriu que o ser lunático é um Zanpakuto Last Shinigami chamado Baishin, que aterrorizou a Soul Society até que eles o selaram para sempre, e esse selo ainda existe até hoje por 400 anos. Sora, ele descobriu onde? Kurodo, não, ainda não, ele ainda está procurando. Sora, entendo, então é mais alguma coisa? Hirin, não, até agora. Sora, então vocês podem voltar. Kon mantém o corpo escondido, enquanto Inoue e o resto faltaram à escola por doença. Ishigo, suspiro, chato,
Não posso ir brincar. Sora, vá para outra cidade, se quiser, mas deixe-me avisar você. Sem conteúdo adulto, nem como piada. Sora levantou sua reiatsu esmurrando todos os 4 no chão e rachaduras podiam ser ouvidas na fundação da casa. Como estava sufocando com seu poder, ele não conseguia respirar, ele foi quase forçado fora do corpo de Ichigo e foi o mesmo para os outros 3, eles quase foram forçados a sair de seu Jigai. Sora aliviou sua causa de reiatsu se ele continuasse, não demoraria muito para que sua casa desmoronasse depois de ser consertada. Os 4 começaram a ofegar com suor em seus corpos, e o medo que sentiam por sua reiatsu de poder total era algo que havia se infiltrado em suas almas falsas. Ichigo, eu sei. Coffee, Hirin, por que diabos você nos bateu também? Sora, porque vocês vão em pares, um de vocês comete um pequeno erro e você terá um destino muito pior do que ficar inativo. Desta vez ele liberou sua intenção de matar fazendo seus olhos mudança em um padrão de vórtice caótico de 5 cores de raios diferentes assustando-os. Eles caíram novamente, incapazes de mover um único dedo, eles olham em seus olhos prontos para serem devorados e morrerem em instantes. Sora, fora isso você pode fazer o que quiser. Eles finalmente conseguiram respirar de toda a pressão que recebiam dele. Kun não ia apostar sua vida, ele estava planejando voltar na loja e ficar lá. Depois de alguns minutos, eles se despediram dele e saíram correndo de lá. Sora suspirou e começou a consertar um pouco o chão, os copos e pratos que haviam quebrado. 10 minutos depois, o telefone da casa tocou, ele pensou quem poderia ser agora, e foi atender. Sora, alô, Ichigo é você? Sora, não, eu sou irmão dele, quem é? Sou eu Tatsuki, eu. Sora, calma, o que aconteceu? Tatsuki, eu estava com a Inoue, e apareceram uns caras, aí saiu uma flor de um deles e começou a falar, junto com água do outro 2. Tatsuki, então Inoue, manifestou seus brincos em pequenas fadas, ela está lutando contra eles agora enquanto me disse para fugir. Sora pensou bastante e procurou em seu memórias e finalmente descobri quem eram aqueles 2. Roe bem com suas habilidades ou boneco em suas palavras. Gu e Gunter e o outro. Mabashi com seu boneco Hites. Tatsuki, socorro, AAAHHHHRRRRR. Inoue, Tatsuki, essa foi a última coisa que ele ouviu antes de a ligação ser desconectada. Fim do capítulo. Capítulo 223, o sequestro. Sora entrou em seu quarto e saiu de seu Jigai fazendo-o aparecer em seu traje de Shinigami, ele então desapareceu de lá aparecendo do lado de fora de sua casa. Sora, a assinatura de Inoue, está aí. Depois de procurar um pouco ele a encontrou, ele usou seu chumpo e correu até lá em poucos instantes, ele ficou chocado com o que estava vendo no beco. Muitas rachaduras na estrada e nas paredes, pedaços de seus uniformes caídos no chão, manchas de sangue aqui e ali e em geral uma situação fodida. Ele sentiu uma flutuação de alma fraca e quando foi em direção a ela, viu um Tatsuki ensanguentado e com cortes em um banco. Ele ficou intrigado porque eles a deixaram assim. Especialmente Orihime, ele poderia ter curado ela, então por que ela está nessa situação? Ele deu a ela um doce e suas feridas foram curadas instantaneamente, depois de alguns gemidos ela abriu os olhos e quando viu o dano na área ela começou a lacrimejar. Sora, que tal você me contar o que aconteceu? Tatsuki ficou atordoada, uma voz foi ouvida, mas ela não conseguia ver ninguém perto dela. Tatsuki, quem é? Sora, alguém que curou as feridas que você tinha. Foi nesse momento que ela percebeu que seus cortes haviam sido curados, ela se perguntou quem seria, ela também sentiu que a voz dele era familiar e ela não demorou muito para perceber quem era. Tatsuki, é com você quem eu falei. Irmão do Ichigo. Sora, suspiro, sim, o que aconteceu que você falou em meias palavras antes? Tatsuki, onde está a Inoue?
Ela se levantou e naquele momento o resto do seu uniforme se rasgou e caiu no chão deixando apenas com o sutiã e calcinha. Ela ignorou esse fato e continuou procurando por ela. Sora, por favor, pare. E me conte todo o evento. Tatsuki, ela foi levada para me proteger. Meu Deus, essa garota é realmente um músculo cerebral ou algo assim. O que foi teimoso, alguém que nunca escuta era ela. Ele se aproximou dela e deu um soco na cabeça dela. Sora, cala a boca. Olhe como você está vestida e pare de chorar, e me diga o que diabos aconteceu. Aspas. Tatsuki olhou para si mesma e então percebeu que só tinha a calcinha e o sutiã sobrando no meio de uma estrada destruída. Ainda era de manhã, então se alguém passasse por aqui ela não saberia onde se esconder. Sora viu isso e falou com ela para acalmá-la. Sora, só eu posso te ver agora, porque isolei esse lugar com uma certa habilidade como aqueles caras, mas porque você está muito fraco, você não pode me ver. Tatsuki, entendo, mas isso não me faz sentir melhor, considerando que você está observando qualquer centímetro do meu corpo. Sora, sim, comece a falar. Tatsuki começou a dizer a ele que 3 caras apareceram, 2 na frente deles e um atrás. Inoue fez com que ela se guardasse, e os caras começaram a conversar sobre como pode um humano ter uma alma tão deliciosa, e quer nos devorar. Inoue murmurou que esses caras não eram comuns, mas ela podia sentir algum tipo de poder estranho vindo deles e me disse para correr, ligar. Ishida, Sado, e por fim a casa do Kurosaki. Sora, então acho que você ligou para os 2 mas nenhum atendeu e então devido ao seu histórico com ele você hesitou, fazendo Inoue lutar mais a sério do que você viu e chamou apenas para eu ir buscá-lo. Tatsuki ficou pasmo, como ele sabe sobre mim e Ichigo. Ela estava prestes a perguntar, mas então Sora continuou. Sora, aí você baixou a guarda e foi atingido, fazendo Inoue ir com eles antes que ela te curasse, e quando eu cheguei você já estava em uma situação difícil, situação terrível e sangrenta. Fim do capítulo. Capítulo 224, Procurando por rastros. Sora, já que você não conseguiu encontrar ninguém, isso significa que eles foram capturados. Tatsuki, então o que vamos fazer? Sora, você, nada. Eu, por outro lado, tenho muitas coisas para fazer. Sora, primeiro de tudo encontrar algumas roupas para você. Tatsuki, perverter. Sora, mudança de planos sem roupa para você. Tatsuki, vamos lá, você não pode me deixar assim. Sora, quer apostar? Tatsuki, não, obrigado, tenho lembranças ruins daquele seu irmão. Sora, uma aposta é uma aposta, você ganha, você perde, se você puder pagá-lo de volta vencendo. Sora, de qualquer forma vamos sair daqui. Quando ele disse isso, Sora moveu sua mão e uma porta se abriu sob seus pés, engolindo-os completamente. Do outro lado da cidade, uma porta abriu e cuspiu os 2 de lá. Tatsuki, que diabos foi isso? Sora, um truque, e chegamos na sua casa. Tatsuki, como se esses truques fossem reais. Espera, minha casa? Tatsuki ficou chocada quando viu sua casa, ela olhou ao redor e era realmente o lugar onde ela morava. Sora, saia do seu modo de choque, e entre na casa, se você pegar um resfriado, não será minha culpa. Tatsuki, sim. Sora então desapareceu de lá e apareceu bem acima da cidade de Karakura, ele fechou os olhos e começou sentindo a cidade inteira em busca de algo incomum. Ele ficou assim por 10 minutos antes de finalmente conseguir captar um rastro da impressão da alma de Inoue, Ishida e Sado. Sora, encontrei-os. Ele abriu os olhos e os focou em um determinado local antes de desaparecer dentro de suas portas. Na aparência típica de uma mansão regular, com muitas características arquetípicas de uma mansão, como pinturas em estilo renascentista, móveis antigos e corrimões, bem como uma lareira. Pode também ter uma área de prisão, existe também um grande foyer que serve de entrada principal,
O foyer também possui uma ilustre tapeçaria, que retrata uma caça às bruxas do século XVIII. Uma porta se abriu do lado de fora e Sora saiu. Quando viu a mansão, uma carranca apareceu em seu rosto. Não foi este o lugar onde Ichigo salvou Ishida e Sado. Ele checou novamente e sentiu a impressão de sua alma vindo de dentro da mansão, junto com várias outras que ele não conhecia. Ele atravessou o portão saltando levemente sobre ele e naquele momento dentro da mansão, alguém foi alertado. XMMM, o que é isso? Um intruso? O que há de errado? Ogaki. Ogaki. Karia-sama, alguém passou pelos portões. Karia, ó, então vamos recebê-lo. Ogaki, sim, nós. Ogaki parou de falar com seu chefe porque ficou chocado além de sua essência. Karia, o que há de errado? Ogaki, minha boneca, ela morreu. Karia arregalou os olhos e enquanto eles estavam sem palavras sobre a perda da boneca de Ogaki ouviram alguém rindo mxrrr. Os dois se viraram para ver quem era e olharam para as pessoas acorrentadas na parede. Vocês nunca terão sucesso no que estão tentando alcançar. Karia, por que vocês acham isso? Quincy Ishida Uriu, Ishida, porque quando ele souber que vocês foram atrás das irmãzinhas dele, não sobrará nenhum único osso de todos vocês. Os dois se entreolharam e pensaram que ele estava mentindo, mas então entrou uma poça de água que carregava sangue dentro dela, tinha uma única mensagem. Correm por suas vidas. Fim do capítulo. Capítulo 225, Raiva Furiosa. Mais ou menos uma hora antes, no parque Karen e Yuzo estavam sentados enquanto comiam lanches e coisas do gênero. Karen, o que você acha que aconteceu com mamãe, papai e Ichigo? Yuzo, eles não foram treinar para que o passado não se repita. Karen, isso foi o que Sora Oni nos contou, mas não acho que seja verdade. Yuzo, sim, parece um sonho ruim, um sonho que eu gostaria de nunca mais acordar, porque se eu fizer isso não sei o que farei. Karen, Yuzo, não se preocupe, vou proteger minha irmãzinha. Yuzo, pffff Karen. Eles ficaram assim por um tempo antes de rirem e fazerem cócegas um no outro. Depois de algum tempo eles se levantaram e se prepararam para a escola começar. Sora 2 que estava escondido no vazio ele tinha uma expressão amarga sobre o que ouviu deles. Naquele momento ele viu dois rapazes ou crianças, com as mesmas roupas se aproximando de Yuzo e Karen. Ei, esses dois fofos não são uma refeição de alma maravilhosa. Não é à toa que o chefe queria que os dois fossem capturados. Karen, XMM, quem são vocês dois? Karen percebeu eles e deu um passo à frente para se colocar na frente de Yuzo. Eu sou Ro, e eu sou Ben. Ro, e aquele cara ali é. Vai Koga. Karen, não tem nada aí. Antes que ela pudesse terminar a frase ele viu as barras de metal se transformando e virando uma aranha como uma figura e um cara velho. Sora 2 finalmente se lembra deles, eles pertenciam à fração Baunto, onde através de certos meios eles convertem a alma de suas vítimas em líquido e bebem para ficarem mais fortes, e esses filhos da puta têm como alvo seu irmãzinhas. Seus olhos começaram a se voltar para sua forma caótica e sua porta estava prestes a desabar. Ele percebeu isso e se acalmou, porque se ele quebrasse a porta com seu interior quem iria protegê-los? Yuzo, e o que você quer conosco? Karen, eu não acho que você seja tão doente assim com meninas de 10 a 11 anos. Gokoga, pelo contrário, tentamos tudo que pode nos tornar mais fortes. Karen, retiro o que disse, você é um psicopata. Gokoga, Ro, Ben Capturus. Ro e Ben, vamos. Gu e Gunther. Eles jogaram no chão duas tampas de garrafas redondas e delas começou a sair água, tanto Karen quanto Yuzo ficaram assustados quando viram isso. Gokoga, dá o que vá também, certifique-se disso, nada dá errado, nosso chefe precisa deles para poder comer suas almas. Antes que Dalk pudesse correr para cuidar de um deles, uma figura apareceu na frente de Karen e Yuzo e cortou verticalmente as duas tampas dentro da água. Ro, você acha que isso vai funcionar? Era o que ele queria que acontecesse, mas então ele sentiu sua boneca gritando em sua mente antes de ser cortado em dois.
Ro, a. Ro, caiu no chão e começou a virar pó rapidamente. Ele teve uma tristeza expressão que dizia quem diabos é você, antes de desaparecer no ar. Ben, não Ho. Ben, maldito. Ben o atacou novamente, mas sua conexão ficou mais fraca, pois eles dependiam um do outro, sendo gêmeos, para fortalecer seus bonecos. Sora 2 o viu se aproximando e cortou Orazinali, mas antes que pudesse cortou-o completamente ao meio. Dalk apareceu e parou a lâmina. Dalk, UGHHH forte. Sora 2, Ro, conseguindo bloquear um único golpe meu. Karen, Sora Oni, Yuzu, Sora Ni, aspas. Gokoga estava com dificuldade para respirar, e através de sua boneca, que ficava bloqueando a lâmina ele podia sentir seu poder, e possível que essa fosse sua dica. Ben estava caído e sangrando por quase ter sido cortado ao meio, ele estava olhando para Dalk com olhos tontos e depois para Sora. Ele usou suas últimas forças e comandou seu boneco para receber uma mensagem alimentada por seu sangue enquanto ele deixava seu último suspiro, e também virou pó. Fim do capítulo. Capítulo 226, Destruindo a Mansão. Como Ben também virou pó e com sua boneca enviando a última mensagem. Gokoga estava em apuros, seus ossos começaram a estalar com a pressão que ele recebeu enquanto sua boneca ainda tentava empurrar sua lâmina para trás. Sora 2, o que há de errado? Isso é tudo que você tem. Dalk, GRR Ruaf. Vakoga antes que ele pudesse se lembrar de sua boneca, ele viu Sora 2 levantando a outra mão e criou mais um lâmina, cortando verticalmente em Dalk. Ele pensou que era isso, e finalmente fechou os olhos. Alguns segundos depois, sem sentir nada, ele os abriu e viu Yoshi, uma mulher verde bloqueando a outra lâmina, com sua boneca que era um leque. Sora 2, o segundo também foi bloqueado. Dalk, Yoshi, cuidado. Yoshi, droga, quem é esse monstro? Gokoga viu que os dois o estavam ocupados e correu em direção às duas meninas que queriam fazer sua missão ter sucesso. Sora ouviu Karen e Yuzu quando viu Koga correr para eles e assustá-los, seus olhos brilharam com intenção de matar e mais lâminas foram criadas no ar totalizando mais 13. Dalk e Yoshi ficaram atordoados ao se sentirem sendo feitos em pedaços, a última coisa que conseguiram dizer foi forte demais. Gokoga sentiu sua conexão com sua boneca sendo cortada e desabou no chão, enrugando-se de dor antes de se tornar uma múmia e depois pó. Vendo que ninguém os viu matando algumas pessoas, Sora 2 abraçou suas irmãzinhas e desapareceu de lá antes de sussurrar para elas, não há escola hoje. Do lado de fora da mansão Sora sentiu seu clone eriçado, naquele momento muitos guardas das sombras apareceram tentando pegá-lo. Sora, vocês, filhos da puta, fizeram algo com minhas irmãzinhas. Seus olhos ficaram completamente caóticos, ok, só por uma vez, olhem minha foto perfil e ver a raiva em seus olhos, ele instantaneamente ativou sua Shikai sem um canto e engoliu todas as sombras em chamas negras devoradoras. Ele continuou andando em direção à porta e qualquer coisa que fosse tocada por seu traje Shikai se transformava em nada. No porão, Karia e o Gak viram a mensagem e então a água vaporizou junto com o sangue. Karia, o Gak você perdeu a conexão com os bonecos dos guardas das sombras ou com o núcleo? O Gak, com os bonecos, se eu tivesse perdido o núcleo então eu seria o mesmo, poeira no ar. Ishida, é tarde demais, você não consegue sentir isso sua raiva. Quando Ishida disse isso, uma chama negra apareceu no teto e junto com ela 3 lâminas cortando as correntes dos 3 e uma porta os engolindo. Tudo aconteceu dentro de 1 a 2 segundos enquanto eles se distraíam com o chama, ambos olham para a chama e sentem um pavor vindo dela. Bump bump bump, a chama começou a pulsar como um coração vivo e então um flash negro os envolveu. Karia, merda, Messer, barreira de vento, devorando o coração negro flamejante, estrondo. Chamas negras irromperam das chamas em todas as direções engolindo qualquer coisa em seu caminho.
O Gaki nem teve tempo de gritar, enquanto Kariya saiu da sala depois que ele conseguiu se empurrar com a barreira para fora do caminho das chamas. Kariya, acontece que nossas informações não eram precisas sobre os Kurosaki. O que te fez pensar isso? Plurut TST. Duas espadas junto com uma voz perfurou Kariya em seu peito do nada, parando-o enquanto ele fugia. Kariya, GHG, quem diabos é você? Sora, alguém quem vai matar todos os Bantu por terem a ideia de comer minhas irmãs. Sora então criou instantaneamente a terceira lâmina e decapitou Kariya. Sora, agora só restam 3 Bantu e um Shinigami, eu acho. Foi a última coisa que ele disse antes de entrar novamente pelas portas enquanto a mansão desmoronava. Fim do capítulo. Capítulo 227, Reunião. Sora destruiu a mansão deles e se tornou um entregador, infelizmente ele não sabia quanto cobrar por seus serviços. Ele jogou Inoue na casa dela e disse para ela ligar para Tatsuki, depois Sado na casa dele dizendo-lhe para descansar e depois Ishida para seus colegas. Ishida, obrigado. Sora, como vai seu progresso? Ishida, não é tão bom, mal estou com 10% da minha antiga glória. Sora, por enquanto concentre-se em ultrapassar seus limites anteriores, já que estarei aqui, cuidarei de tudo. Como ele disse isso para ele, Sora desapareceu de lá e voltou para sua casa. Ishida suspirou. Se ele fosse tão forte como era antes, então esses restos seriam uma piada. Dentro da casa de Kurosaki, Yuzo e Karen estavam dando uma festa já que não precisavam ir à escola hoje e Sora 2 estava atendendo todo o peso de seus pedidos. Yuzo, Sora NII. Eu quero sorvete. Karen, Sora Oni. Faça 2. Yuzo, Sora NII. Vamos brincar. Karen, Sora Oni. Eu quero ver TV. Yuzo, Sora NII. Eu quero tomar banho. Karen, Sora Oni. Se prepare. Isso e sem pico. Sora 2 teve seus nervos à flor da pele muitas vezes por causa do pedido deles, mas novamente agora eles tinham apenas ele até que ele encontrasse uma maneira de restaurar os outros. Como ele estava preparando o banho sem ninguém perceber, uma porta apareceu no banheiro e Sora entrou e se fundiu com Sora 2 em seu Jigai aprendendo tudo o que aconteceu hoje. Sora, eles morreram porque tentaram machucar minhas irmãzinhas, ok, eles podem não ser os mais fofos de todas as histórias que eu li, mas agora eu sou o Oni deles. Não, o Ni-chan deles, não um demônio, maldito seja, Karen. Aku ele a ouviu espirrar na sala. Sora, é melhor eu preparar isso mais rápido. Depois de alguns minutos, o banho estava pronto e suas 2 irmãzinhas entraram, relaxando na sauna como ambiente. Muito longe de sua casa, algumas figuras cerravam os punhos de raiva e tristeza. Eles eram 4 caras e correram para cá no momento em que perderam o contato com Kariya. Ishinose, você sabe de alguma coisa? Ishinose, não, nada, a única coisa que eu sabia era que ele estava coletando almas poderosas. E daí, ele tentou consumir alguém que não deveria e perdemos a mansão inteira. Ishinose, Mabashi, quem você mandou antes de vir até mim? Mabashi, uma garota orange, um garoto bonito e um cara durão que tinha habilidades semelhantes às nossas, nós os capturamos facilmente. Ishinose, você se lembra onde eles estavam? Mabashi, sim, lembro que todos eles estavam prontos para ir para a escola. Ishinose, então você, Utagawa e Sawatari vão e capturam pelo menos um deles. Sawatari, o que você vai fazer, Maki? Ishinose, vou caçar aquela traidora Yoshino Soma, a ex-mulher do nosso chefe e depois usá-la como comida para quebrar os selos que encontramos nas ruínas. Utagawa, sim, mas ganhei, não chamamos muita atenção da Soul Society. Ishinose, eu realmente não queria libertar aquele lunático, mas agora que Kariya e a mansão morreram, vou apostar minhas fichas nele na esperança de enfraquecer a sociedade. Sawatari, então é melhor começarmos a trabalhar. Aspas. Fim do capítulo. Capítulo 228, Conhecendo Yoshino Soma.
Pelos próximos 10 dias, suas vidas foram uma explosão. Yuzo amava cada vez mais Sora e Karin da mesma forma, mas não demonstrava isso. Quando suas irmãs saíam, ele sempre mandava um guarda-costas com elas. Sora 2. Em sua casa, Sora estava pensando no que mais ele tinha que fazer. Ele pensou que poderia desempenhar um papel importante em 11 eventos. O capitão da 3ª divisão e sua agenda com o princesinha que, se ele se lembra no tempo, foi atrás de Baixin. Então foi o filme 1, depois 2 e 3, Arco Eco Mundo. Invasão de Aizen, Verso do Inferno. Contos de Zanpakuto, Mod Souls, onde se ele pudesse ele iria salvar Nomose e torná-la sua. E então a execução com Tsukishima e Jinjo e Hiruka sua esposa, depois disso a Guerra Santa. Então isso significa 11 grandes eventos que ele pode faça isso. Dentro de 4 anos terminando tudo e reinando supremo neste mundo. Sem mencionar que sua habilidade de ver os níveis dos outros não funciona mais, porque eu quebrei o equilíbrio do reino, os níveis de poder caíram. Até mesmo suas estatísticas ultrapassaram o nível 1000, mas ele tem a sensação de que suas estatísticas e pontos podem ser a chave para trazer outros com ele. Desde que completou sua missão, ele não tinha ouvido nada sobre aumentar o nível do reino. Ele perguntou ao sistema ontem e a resposta que recebeu o deixou sem palavras. Sistema, host não precisa se preocupar. O criador responsável verá o log e o atualizará mais cedo ou mais tarde. Como ele está ocupado com outros reinos imortais. Sora vomitou sangue quando viu o alarme junto com a mensagem, então por que diabos eu os matei e os cristalizei tão rápido? Enquanto ele xingava os criadores, um toque-toque foi ouvido em sua porta. Sora, chegando. Quando ele abriu a porta, Tatsuki pulou nele e começou a brincar de seu amante, fazendo-o congelar no local. Tatsuki, querido, onde você estava esses dias? Senti sua falta. Sora, eu estava um pouco doente. Tatsuki colocou a mão na testa dele e chegou perto de seus lábios como se queria verificar sua temperatura e sussurrou em uma voz tão baixa que ninguém mais conseguiu ouvir, exceto ele. Tatsuki, fui seguido, brinque e feche a porta. Sora usou sua Reiatsu para escanear e sentir alguns quarteirões à frente e ele pegou uma assinatura em algum lugar escondido observando lá dentro. Ele abraçou a cintura dela e fingiu que eles eram todos queridos e tudo mais. Sora então fechou a porta e disse para ela ficar quieta. Ele sentou no sofá e depois adormeceu, mas na verdade ele havia saído com seu traje de Shinigami. Ele desapareceu dali e depois de alguns segundos um grito foi ouvido e uma mulher caiu do vazio na sala dele. Ele havia usado as portas para desaparecer dali e ver quem os estava espionando e então abriu a segunda porta para fazê-la cair no vazio que dava para a sala. A mulher estava confusa e então Tatsuki também, ambos estavam pensando o que diabos aconteceu. Naquele momento ouviu-se uma tosse junto com uma voz. Yoshino Soma, eu presumo, certo? Yoshino, quem é você? Eu sou Sora, e o cara que está debaixo das suas pernas desde que você caiu em cima de mim. Tanto Tatsuki quanto Yoshino olharam para o corpo no chão e viram seus olhos abertos enquanto ele acordou. Ele estava dormindo no sofá a princípio, mas quando ela caiu de repente ela se espatifou no Jigai fazendo-o deitar no chão e ela em cima. Fim do capítulo. Capítulo 229, o selo. Tanto Tatsuki quanto Yoshino olharam para um rosto inexpressivo no chão que estava olhando para aquele que estava em cima dele. Yoshino, desculpe. Yoshino levantou-se dele e sentou-se em uma poltrona que estava na sala. Sora então conseguiu se levantar e começou a arrumar suas roupas enquanto elas ficavam bagunçadas. Sora, há quanto tempo você está assistindo isso? Garotinha, Tatsuki, seu olho é pequeno. Yoshino, UGH. Alguns dias. Sora ignora Tatsuki e começa a conversar com Yoshino com enigmas para que Tatsuki não possa alcançá-los. Sua cabeça começou a girar com o que ela estava ouvindo. Tatsuki, do que vocês estão falando? Sora, certo, por que você está aqui? Normalmente se alguém te seguir, você faria uma denúncia para a polícia. Tatsuki, UGH.
Inoue me disse para vir aqui. Sora, por quê, Tatsuki? Por causa do que aconteceu, ela sentiu que alguém estava olhando para ela também. Sora olhou com meio olhar na direção de Yoshino e viu que ela balançou a cabeça. Ele então começou a pensar e finalmente percebeu descobrir quem pode ser. Ishinose, Sawatari, Mabashi e Utagawa, o que esses caras estão fazendo? Yoshino fez um sinal com os olhos indicando se ela deveria falar na frente dessa garota humana. Sora sabia disso já que ele tinha planos de levá-la com ele, eventualmente ela deveria aprender sobre tudo. Sora, Tatsuki, você está apaixonado pelo Ichigo. Tatsuki, o que? O rosto de Tatsuki ficou vermelho como uma maçã, o que indicava que ela tinha alguns sentimentos por ele. Sora percebeu isso e suspirou. Sora, em alguns anos, Ichigo, eu, Inoue e alguns outros iremos embora, digamos por outro país, o que você fará? Tatsuki congelou, ela não sabia se o que ela sentia era um constrangimento pelo que a fez fazer quando perdeu uma aposta, ou se ela realmente tinha se apaixonado por ele. Tatsuki, eu não sei. Sora, entendo então me desculpe, pela mudança de cenário que você vai ver. Tatsuki, o que? Sora então usou sua porta para engolir Tatsuki para dentro e mandá-la para fora de sua casa. Ela ficou atordoada e finalmente percebeu por que ele disse uma mudança de cenário. Ela estava meio triste, mas ao mesmo tempo ela estava pensando ela seria capaz de ajudar se enfrentasse aqueles caras. Yoshino, você é muito cruel com uma garota. Sora, pessoas como nós, que viverão centenas e centenas de anos, deveriam saber melhor do que elas, que nesta linha de trabalho, ou você faz ou não. Yoshino, não posso dizer nada. Sora, agora fale o que esses quatro estão planejando fazer. Yoshino, suspiro, você conhece eles. Sora, fui eu quem matou os outros, então obviamente eu sei quem resta. Yoshino, obrigado, era para ser meu trabalho como esposa dele detê-lo, mas não tive coragem. Sora, o passado é passado, vamos focar no presente. Yoshino, certo, aqueles quatro estão planejando quebrar um selo que encontramos há alguns anos. Sora, um selo? Yoshino, sim, de acordo com Maki Ishinose, aquele selo foi colocado em um Shinigami exilado com o apelido de o Devorador de Espadas. Sora, aquele degenerado inútil que perdeu o controle sobre sua espada ao se fundir com ela queria mais poder. Fim do capítulo. Capítulo 230, uma missão irritante. Sustain, Jing, submissão acionada. Mate Baishin que comeu sua própria alma Zanpakuto em uma tentativa de se fundir com ela. Recompensas, 20 níveis, 10.000 soul points. Quando ele disse que sua missão alarmada foi acionada e atualizada ao mesmo tempo, as recompensas não eram muitas, mas ele teve a sensação os pontos seriam uma mina de ouro quando ele tentasse trazer outras pessoas com ele. Por esse motivo, ele iria completar qualquer missão que pudesse para reunir uma quantidade enorme deles. Sora, entendo, então você sabe quando eles vão quebrar o selo. Yoshino, não, é por isso que eu estava seguindo uma garota que não foi capturada por eles. Sora, para fazer algo assim com eles. Sora, Inoue deveria ser capaz de se cuidar. Sado é a mesma coisa, mas para Ishida, isso é difícil de dizer. Yoshino, por quê? Sora, digamos que ele teve uma batalha onde perdeu seus poderes e agora precisa treinar do zero. Sora, mas de qualquer forma não é isso que nos preocupa. Yoshino, sim, não temos ideia de quando eles irão quebrar o selo, talvez. Sora, eles já o fizeram. Yoshino acenou para ele e Sora começou a pensar se ele deveria terminar tudo de uma vez ou jogar um pouco. Não demorou muito para ele decidir terminar tudo de uma vez, pois queria começar a reunir informações para aquele novo capitão que aparecerá na Divisão 5. Sora, você sabe onde estão as ruínas? Yoshino, sim, por quê? Sora, vamos. Yoshino, o que? Sora então adormeceu e de dentro do Jigai um Shinigami apareceu na frente de um atordoado Yoshino.
Ele acenou com a mão e os dois afundaram no vazio. Depois de alguns minutos, Karen e Yuzo retornaram e viram seus irmãos dormindo no sofá. A princípio tentaram ignorá-lo, mas depois viram 3 jogos de chá. Então o cutucaram para acordar. Sora 2, que estava atrás, entrou no Jigai e fingiu acordar, apenas para ser respondido por uma enxurrada de perguntas. Sora 2, estes são para Orihime e Tatsuki, eles vieram e perguntaram sobre Ichigo. Karen, entendo. Tanto Karen quanto Yuzo ficaram com a cara um pouco triste e Sora 2, na tentativa de animá-los, ele disse. Sora 2, quem quer sorvete? Era uma existência tipo tabu, especialmente para as meninas. No momento em que ouviam, seus olhos se transformavam em estrelas brilhantes, implorando para ele fazer sorvete. Ele pensou que isso não estava mudando de humor tão rápido. Do outro lado da cidade de Karakura, onde algumas montanhas podiam ser vistas, dentro de uma floresta 4 pessoas conversavam. Ishinose, vamos mesmo quebrar o selo dele? Ishinose, você está com medo? Sawatari, eu estaria mentindo sobre sua devoção por nós se dissesse que não sou. Ishinose, pelo menos você sabe como admitir algo. Mabashi e Utagawa, ambos, sim. Ishinose, eu sei que todos vocês estão com medo porque Karia e o resto desapareceram de nossas vidas, atrevo-me a dizer que até eu estou com medo. Ishinose, mas mesmo assim, se eu puder infligir danos à alma à sociedade e uma das principais nisso, valerá a pena. XHUMPH, como se alguém no nível de quase vice-capitão pudesse danificar as fundações deles. Fim do capítulo. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará sua força. Marco Aurélio.